Alô, muito boa noite a todos aqueles que estão a assistir ou aqueles que assistam posteriormente a este nosso evento de hoje, o nosso evento Portas para Dentro. O poder transformador de um retiro. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este encontro. Hoje, que é dia 7 de junho, o tempo está a passar tão rápido que muito facilmente não consigo muitas vezes perceber em que quadradinho do calendário nós estamos, mas é isso. 7 de junho. Muito bem-vindos. Então, como já vem sendo habitual, vamos de forma a harmonizar a nossa energia, o nosso campo almático, a nossa mente, fazer as nossas célebres respirações que ajudam o nosso ambiente, o nosso sistema a encontrar um ponto de harmonia e de ressonância entre cérebro e coração, ok? Então, posição de empoderamento, mãos à cintura, vamos abrir o nosso peito, soltar os nossos ombros, permitir-nos fechar as pálpebras dos nossos olhos, tornarmos conscientes da respiração neste momento a acontecer, sem esforço, inclinar suavemente o queixo ao alto. Vamos inspirar profundamente, encher bem os pulmões pelo nariz, sustém e solta pela boca. Mais duas vezes, inspira. E cá vamos nós. Muito bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro de hoje. Portas que abrem para dentro, portas para dentro, o poder transformador de um retiro. Então eu senti ser o momento indicado fazermos este evento, agora que se está a aproximar a nossa quarta edição do Retiro Ser, e fazer um pouco a passagem da importância de participar num retiro, seja o Retiro Ser, com o Jorge Miguel Porfírio, ou outro retiro com outra pessoa que ressoa connosco, nos inspire confiança e ressonância. Porque este tipo de temática é uma temática que nos ajuda a revelar o nosso mais profundo, é, pelo menos na minha percepção e à minha visão, algo precioso, porque nem sempre é fácil, no frenesim do nosso dia a dia, encontrarmos um intervalo de tempo no calendário no qual nós nos possamos investir para levarmos clareza àquilo que nós somos. Então, um retiro nesta temática de desenvolvimento pessoal, de clarificação de emoções, de ressignificação de experiências, de tornar consciente o inconsciente, de práticas de yoga, com toda a ciência que o yoga tem para oferecer ao devoto, ao indivíduo que se devota à instrução real do yoga, é algo que para mim é muito precioso e se não fosse precioso talvez eu não estivesse aqui neste momento, não só neste momento enquanto estou a chegar a vocês aí desse lado da mensagem, mas também com toda a minha realidade a nível pessoal, individual, profissional, social, pronto. Então, isto para vos dizer o quê? Há há uma linha invisível que separa a vida que cada um está a viver da vida que cada um veio cá viver. Uma linha invisível que separa essas duas possibilidades ou realidades. Quem diz uma linha invisível também diz uma porta. Está a ver bem a imagem, Catarina? Ok. Uma porta. O que é uma porta? Uma porta é algo que nos permite ter acesso a uma percepção ou uma experiência de algo diferente. Então, uma porta dá acesso. Uma linha cria uma percepção de que há duas formas distintas de estar.
Com essa imagem em vista ou tida em consideração, podemos considerar que um retiro é uma oportunidade, uma chave que nos ajuda a atravessar uma linha, a irmos além de uma porta, para termos uma experiência daquilo que está além daquilo que até a esse momento seria para nós o real. E o que é o real? Então, o retiro, a experiência de um retiro, é como se fosse, de alguma forma, vamos imaginar, uma, uma mola. A oportunidade de irmos a um retiro é experienciarmos o potencial de uma mola. Quem se permite experienciar, viver um retiro, vai criar pressão sobre si próprio, uma pressão saudável, no sentido de comprimir a mola. Uma oportunidade. Uma mola é um potencial. Uma mola é uma energia que tem o poder de uma propulsão ou um poder de um impacto que nos ajuda a experienciar uma força concentrada. Está aqui o Manel, ou a Teresa, ou whatever, junta esta oportunidade e uma vez que o indivíduo que se permite experienciar um retiro, esta mola leva-o numa direção. Essa direção aponta para onde? Aponta para dentro. Esta pressão que ajuda a impulsionar, a ir mais além, ajuda a que seja atravessada uma porta. E no franzinho do nosso dia a dia, num mundo que aparentemente e tão facilmente nos puxa para fora, sempre a correr atrás do tempo, a correr atrás da vida, o relógio não para, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer aquilo outro. Termos a oportunidade de nos doarmos tempo, de viver um retiro, é algo que realmente deve ser tido em consideração como algo precioso. Então, o retiro deste género, com esta temática, funciona como uma mola ou um trampolim no sentido de te ajudar a perceber, isto é um trampolim, desculpem aqui o meu desenho, aqui vai o Manel, pula para cima do trampolim, aqui está a linha invisível. Para nós a realidade tende a ser apenas o que está entre isto e isto. Então o Manel pula para cima do trampolim, o trampolim é o retiro, é o fator que vai criar uma experiência extraordinária. Isto é o mundo ordinário e um retiro, uma vivência deste género, é um potencial que vai ajudar a atravessar aquilo que para nós é a fronteira do real e que te vai permitir aceder a uma outra clareza acerca de ti aqui, da tua realidade que vives aqui. Por isso é que muitas vezes nós tendemos a viver apenas neste domínio, muitas vezes até sufocados, rebaixados, presos, limitados, e quando de repente nós acessemos a uma ordem diferente de perceber as coisas, sentimos um poder de encaixe diferente. Não é o facto de sentirmos mais ou menos do que outras pessoas ou outros. Não, a nossa consciência simplesmente fica mais expandida. Como aquela metáfora que eu por vezes já vos disse do copo com água com um bocadinho de sal, quando tu a bebes fica intragável, e o mesmo sal num lago, se tu bebes a água do lago, a água passa despercebida. É o mesmo que está aqui a acontecer em todos nós, de acordo com as vicissitudes que a vida, por ela própria, nos vai colocando à prova. A questão não é se ela nos vai colocar à prova, a questão é quando. Então, quanto mais espaço houver disponível em mim para conseguir levar clareza a esses fatores, será melhor. Alinhar o corpo com a mente, com as emoções e com o essencial, com o espírito, não é?
com a verdadeira, com a real identidade, com a essência. Então, o retiro tem esse poder, tem esse potencial, não é? E uma vez que tem esse potencial, também é verdade que existem fatores que podem estar, de uma forma mais ou menos consciente, a interferir em cada um de nós, especialmente para quem ainda não se permitiu ter nenhuma vivência do género, podem estar a interferir na tomada de decisão. Podemos até ter conhecimento que vai existir um retiro X, não é? Mas por vezes há alguns fatores, mais ou menos conscientes, que influenciam a nossa decisão. E é importante nós identificarmos a origem ou que esses fatores existem para que de alguma forma possamos, apesar deles existirem, escolher fazer diferente. Porque talvez esses fatores estejam a aparecer não só na oportunidade do trampolim chamado retiro, mas podem estar também a sabotar a realidade de cada um noutro tipo de contextos. Seja no trabalho, seja na tua vida social, na tua vida familiar, são diferentes estímulos, ok? Ninguém te está a colocar um retiro à frente, mas pode estar, por exemplo, uma oportunidade de fazer algo diferente e como de alguma forma tu não te sentes tão seguro ou segura nessa ação ou nessa atividade diferente, talvez tu te sintas retraído ou mais retração e não te sintas motivado a fazer algo novo. Então temos aqui alguns tipos de bloqueios, vamos considerar três bloqueios que interferem na tomada de decisão de participar num retiro. Primeiro dos bloqueios tende a ser medo do desconhecido. Então, por haver medo do desconhecido, nós tentamos evitar esse medo, mantendo-nos naquilo que para nós já é conhecido, numa zona de conforto. Num ambiente que para nós já nos é confortável, muitas vezes por muito sofrimento ou sensação de clausura que ele já nos esteja a colocar na nossa vida real. Pelo menos nós já nos habituámos a isso. Nós já conhecemos isso. E tudo aquilo que nós desconhecemos é natural no ser humano gerar uma sensação de medo, medo do desconhecido, o que é que estará à minha espera, o que é que será que vai acontecer, como é que eu me vou sentir, como é que isto, como é que aquilo outro, não é? Então, medo do desconhecido, a exposição a ir além da zona de conforto, por si só, é um bloqueio. Então, o medo do medo é por si o bloqueio. Mas naturalmente, à medida que nós nos expomos ao medo, ao desconhecido, nós vamos compreendendo o desconhecido e vamos ganhando mais familiaridade com o desconhecido, até que se torna conhecido e faz parte da nossa vivência, não é? E assim nós vamos crescendo, deixando uma conchinha e vamos, ok, atravessar aquele período onde saímos da concha, permitimos-nos viver a experiência, apesar do medo, continuar, porque sabemos que é algo que está realmente a permitir-nos crescer além do medo, até encontrarmos uma outra realidade, uma outra concha. Talvez não seja tão apertada, mas esteja já mais ajustada à realidade atual. Assim é. O próprio desafio para uma lagosta crescer é o desconforto. A lagosta, como se sente muito apertada na conchinha anterior, ela é obrigada a deixar a zona de conforto, a segurança, a conchinha, expor-se a uma viagem no deserto, onde está completamente vulnerável, livre de cascas, de armaduras, até encontrar uma concha maior. Então, o próprio desafio da vida, que muitas vezes nos faz, que nos espicaça para que possamos crescer, é o desconforto. Então, este é um bloqueio.
O medo do medo, o medo do desconhecido. Segundo bloqueio, crenças. Crenças limitadoras. A crença de não ser merecedor, a crença do que é que os outros vão pensar de mim se eu participar neste retiro, a crença de eu estar a ser demasiado egoísta e pensar só em mim enquanto devia estar a dedicar este tempo aos outros, a crença disto, a crença da escassez, eu vou agora investir este dinheiro para isto, quando se calhar posso investir, seja lá no que for, numa peça de roupa, ou seja lá em algo que me dê uma satisfação mais direta, mais rápida. É uma questão de prioridades, é uma questão de dar valor, é uma questão de perceber que há oportunidades que passam poucas vezes, não é? Crenças, a mentalidade, não é? Como é que estão essas crenças? Outro grande bloqueio, outro fator que tende a protelar ou a procrastinar, a participar num retiro, é precisamente esse, a procrastinação. Procrastinação. Nada mais é, nada mais é, nada menos do que estarmos a adiar para depois. Ah, eu faço para o ano. Ah, eu gostava, mas talvez para o ano. Ah, isto, aquilo outro. E a procrastinação é nada mais, nada menos do que a desculpa perfeita para aquele que se está a evadir de si mesmo. Aquele que está, de alguma forma, a evitar o presente, olhar para si, olhar para a realidade, está-se a adiar de se conhecer a si próprio através da oportunidade de participar num retiro, com uma temática, com esta hum, profundidade toda que oferecem os retiros de desenvolvimento pessoal. A procrastinação. Porque em si a procrastinação, quando aprofundado, esconde o quê? O medo. O medo do desconhecido. E porque há medo, muitas vezes nós vestimos esse medo com desculpas. Uma das desculpas é procrastinação. Ah, talvez amanhã, talvez depois. Né? Então, estes são talvez três dos principais bloqueios que impedem um indivíduo, um ser humano, a participar numa vivência dessas. Três bloqueios. Não sei se, entretanto, há algum comentário a surgir. Ou assim, não? Está tudo ok. Pronto. Falando em bloqueios, também podemos agora, obviamente, ok, contrapor com o potencial, os benefícios de participar num retiro. Ok? Podemos falar eventualmente em três grandes grupos de benefícios que realmente têm impacto naquele que vive um retiro e que se doa à mola, criando essa pressão para que essa mesma mola, essa mesma oportunidade, nos possa ir além de nós mesmos, da imagem que temos de nós mesmos. Então, podemos considerar três benefícios como três R's. Benefícios de participar num retiro. Os três R's. O primeiro R é ressignificação. Significação de quê? Significação de experiências que muitas vezes estão alojadas no nosso inconsciente, que foram vividas no passado e que de alguma forma estão ainda presentes na nossa memória celular e estão a ter um impacto na nossa realidade. E muitas vezes nós não nos damos conta dessa memória da experiência do passado
e está a sabotar a nossa dinâmica e o relacionamento connosco e com todos e tudo aquilo que está à nossa volta. Então, ressignificar experiências, ressignificar emoções, permitir que as emoções venham à tona para que possamos levar o nosso olhar para elas, para que possamos, lá está, vê-las não apenas desde esta dimensão, aqui, da linha para baixo, recordam-se, do anel reunido buscado, mas numa dimensão, num eixo axial de atenção diferente. Porque uma coisa é nós observarmos o chão quando estamos no meio de uma floresta e perceber o sítio onde estamos e darmos conta, não faço ideia onde estou. Seja para onde for que eu olhe, está tudo escuro. Mas se nós treparmos a uma árvore que está mesmo ao nosso lado e acedermos a um estado de visão diferente, nós talvez consigamos ver, olha, está ali uma clareira, olha, está ali uma cidade, olha, está ali uma montanha, olha, eu vim dali, olha, está ali o Sol, olha, está ali a Lua, olha, está ali a constelação de Órion, então é por ali, vi isto num documentário e sei que seguindo aquela estrela é por ali o norte. Tanta coisa, basta aceder-se a uma visão diferente. E para termos uma visão diferente, às vezes temos que acessar a um trampolim, a uma oportunidade de irmos além. Porque às vezes nós não temos por nós os recursos tornados conscientes e há sempre uma mestria que alguém domina, a qual eu sou ainda naquele momento ignorante, talvez graças àquela oportunidade, àquela conexão com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, de repente encontro um tesouro que às vezes até é com uma partilha de algo no meio do grupo, com alguém. Às vezes é a própria partilha, a dinâmica em conjunto, que do nada nos traz mais, uh, nos espelha mais de nós. Tudo é tão mágico, tão síncrono no contexto de um retiro. Um retiro começa quando cada um escolhe participar num retiro. E aí já está, de alguma forma, a redefinir a sua química interior, já está a tomar decisões diferentes, já está a preparar a sua ambiência interior para aquela experiência no calendário, naquele quadradinho, no dia X vai começar o retiro, para o retiro. E sem se dar conta, já está em retiro dentro de si próprio. O retiro já começou. A pessoa já se está a retirar para si. Não por egoísmo, mas por sentir um chamamento. Então, isso é ressignificação também. Ok. Segundo benefício. Primeiro, segundo benefício. Segundo R. Reprogramação. Reprogramação do quê? Reprogramação mental. Porque, segundo a forma como cada um pensa, assim cria a sua realidade. Programação, reprogramação mental, porque é o nosso mindset, a nossa mentalidade instalada, as nossas crenças, muitas delas estão incrustadas na nossa visão, que nós não as conseguimos ver sequer que elas estão lá a atuar por nós. Então temos que perceber o impacto que a nossa mentalidade tem, ok, sobre a nossa realidade. Muitas vezes a nossa mentalidade está baseada no quê? Nas experiências que estão lá no nosso inconsciente, que temos por resgatar, por clarificar. Né? Então precisamos de uma estrutura que valide e que alimente essa mesma memória celular. Então vem aí a nossa mentalidade, os nossos hábitos, as nossas ações, os nossos resultados, para validarem aquilo que nós sentimos, ainda muitas vezes inconscientemente, e temos que dar alimento. Nós estamos a construir constantemente a nossa realidade. Né? Então, reprogramar a nossa mentalidade é levar a capacidade de levar uma lufada de ar fresco às nossas sinapses, para que haja uma real vivência da neuroplasticidade, na qual o nosso cérebro tem a capacidade de mudar a forma de se comunicar, os neurónios entre si. Novas soluções, novos caminhos, antes de se verem fora, são revelados dentro de nós. Novas possibilidades.
Terceiro, benefício. Catarina, sabes dizer qual é? Tens algum insight, alguma intuição? Tu disseste ainda agora outro R. São três R's. Sim, mas tu falaste num R e eu, olha, este pode ser o terceiro. Qual é que é? Qual é que tu dirias? Qual é que tu dirias aqui, Catarina? Há muitos, Sim, certamente. sim. Mas aqueles que de alguma forma senti que são impactantes serem colocados aqui, seria, diz? Relação, relação, sim. Revelação, poderia ser, Sim, exatamente. acedemos. Sim, sim. Ok. Vamos colocar aqui reconexão, que ao fim e ao cabo pode ser uma revelação. Reconexão. Reconexão entre o quê? Religar o quê? Afinal, isso é yoga. Isso é voltar a ligar, voltar a unir, reconectar corpo, mente, emoções e o espírito. Reconectar essas partes. Sim, Susana. Se a Susana quiser falar, pode. Ela disse que era mesmo nesse que estava a pensar. Boa, Susana. Isso acho que é um sinal e do profundo a dizer-te qualquer coisa, Susana. Estás aí, Susana? Estás a ouvir-te? Ok. Grato, Susana, pelo teu feedback. Reconexão. Reconectar corpo, mente, emoções e espírito. Mais uma vez, termos uma oportunidade na nossa vida de termos um retiro a bater-nos à porta. Claro que depende muito da forma como nós nos sentimos impactados e que ressoa connosco a mensagem, também com o conteúdo, o retiro, é óbvio, não é? Faz toda a diferença. Porque, tal como eu vos disse há pouco, nós entramos em retiro no preciso momento onde decidimos participar no retiro. Não é apenas naquele dia, aquela hora que começa o retiro no calendário, que estamos em retiro. Começamos logo, a nossa mentalidade, o nosso mindset, a nossa ambiência emocional começa logo a mudar no momento exato onde decidimos: eu quero participar neste retiro. Eu vou fazer acontecer. Então, estes são os três grandes grupos de benefícios que participar no retiro tem na nossa vida. Okay? É claro que depois nós podemos, ok, mas isso baseado em quê? Bom, todo o ambiente gerado que um retiro eventualmente tem para te oferecer, todo o grupo de pessoas que de alguma forma sentiram o chamamento para participar nesse retiro, toda a comunicação, a linguagem que vai ser falada naquele espaço de tempo a abordar mesmo essa situação, vai ajudar o praticante, o participante, a levar um nível de clareza mais profundo entre si próprio, a própria dinâmica do grupo, o próprio conteúdo, os exercícios, tudo isso vai ajudar grandemente a que cada um sinta uma revelação a acontecer dentro de si. Né? Quanto mais houver essa entrega à mola, lembram-se da mola, mais a mola irá gerar uma energia potencial que criará, por acaso falámos disso há pouco, de física, não é? Criará depois uma resposta, um efeito cinético vai ser impactante. Vai ser realmente um efeito disruptor, onde vai ser um divisor de águas, porque com essa entrega, com essa devoção, com essa necessidade, e muitas vezes aquilo que nos move também a participar num retiro, muitas vezes é o próprio sofrimento. A pessoa já está de tal forma sem saber o que fazer, às vezes é o próprio sofrimento que faz com que leve uma pessoa, por exemplo, ir ao encontro no retiro. Às vezes também é a própria vontade de se conhecer a si própria, a sede. Né? O retiro é como se fosse um choque de verdade. Não é um choque de verdade naquilo que nós levamos o dedo, foi um choque. Não, um choque de verdade. Não é da minha verdade, não é da tua verdade. É um choque.
da verdade. Quem participa num retiro com o potencial de revelação e de reconexão e de ressignificação e de reprogramação, não é? Tem que estar disponível para receber um choque. Choque da verdade. Não da minha verdade, não da tua verdade, mas dele, do que é. Choque. E às vezes olhar, realmente olhar, choca no início. Mas tal como o yoga diz, quando tu fazes Adho Mukha Svanasana ou Sirsasana, ou seja lá o que for, respira, atravessa o desconforto e encontra conforto no desconforto. E aí começarás a praticar yoga. Não é? Então, yoga. Claro, vamos, vá a retiros que têm yoga, não é? Estava eu a dizer, um retiro deste género não é para quem quer continuar adormecido. Um retiro é para quem deseja despertar para uma visão diferente acerca de si próprio e do todo e de todos. Por isso, um retiro com o potencial, real potencial num retiro, é um satsang também, como no yoga, o sentarmos em torno do quê ou da quê? Da verdade. Muitas vezes, então, quando estamos em contexto de retiro, por exemplo, no contexto de retiro ser, nós muitas vezes estamos sentados em círculo, em torno do quê? De uma chama. Não é a minha verdade, não é a tua verdade, não é a dele, não é? É aquilo que está para lá do nome. Hum? Ahm, e é isso. Então, participar num retiro é realmente para quem quer ir mais além da imagem que tem construída acerca de si próprio, ok? E então, nesse contexto, imaginem-se, e quero fazer já a ponte para o retiro que vai agora acontecer já na semana que vem, o retiro Ser, Serenar, Expandir, Renascer. Portanto, neste momento, creio que todos vocês que estão a assistir me conhecem, têm já uma ideia acerca de mim, mas muitos participantes que se inscreveram para este evento, pelo menos os nomes que vi, muitos deles não conheço, talvez ainda não tenham conhecimento de mim. Sou Jorge Miguel Porfírio, sou professor de yoga desde 2011. Antes disso, antes de me tornar instrutor de yoga, sempre fui de alguma forma guiado e sempre fez muito sentido para mim esta temática da espiritualidade, da parte mística, né? E faz todo o sentido para mim, é para mim uma paixão e uma dádiva permitir-me colocar-me ao serviço com todas as vivências que já fui tendo até agora e aquelas que terei eventualmente e partilhar as minhas lutas, as minhas conquistas, as minhas revelações, uh, as minhas compreensões acerca de mim, para com todos aqueles que me rodeiam e que vêm ter comigo. Entretanto, tive já também a oportunidade de realizar alguns retiros. Tal como eu estava a dizer, este retiro que vai acontecer na sexta-feira que vem já é a quarta edição do Retiro Ser e agora vou fazer a ponte para precisamente para esse retiro. O Retiro Ser, Serenar, Expandir, Renascer realiza-se em 3 dias, onde vamos ter em cada dia atividades temáticas, todo um conjunto de processos que facilitam com que realmente cada participante se veja a si próprio, se sinta a si próprio, entenda com certo tipo de exposições temáticas, certo tipo de situações que podem não estar tão claras na sua mentalidade, na sua grelha emocional, para que se possa ressignificar, abraçar, curar, aceitar, transcender e ir mais além de si próprio. Okay? Acontece no dia 13, 14 e 15 de julho, na Emira, Casa Sagrada Família. Acontece em 3 dias. Agora vocês imaginem-se, vendo as pálpebras dos vossos olhos, sentir a respiração, os vossos pés em contato com o chão neste momento e visualizem-se no terceiro dia do retiro ser, prestes a sair do recinto
e com a mente clarificada, com intenções claras daquilo que há a ser feito, de forma a manter um alinhamento com o chamamento profundo que já existe em vocês. Respirem e sintam esse potencial, essa força, esse entusiasmo, essa luz bem viva, bem acesa, que vos está a inspirar e até a sentirem entusiasmo e ansiedade de chegarem às vossas casas, aos vossos meios do dia a dia, para colocarem em prática decisões com clareza, com um propósito, com um significado, depois de toda uma vivência que envolve e se aprofundou de tal forma em vocês. Permitam-se sentir esse momento, essa clareza, essa força, esse vigor, esse propósito. Isto é o potencial do Retiro Ser. Dar vida, dar força a essa chama que já está presente, para que ela se mantenha bem brilhante, bem viva, para que nos possa orientar, assistir, energizar, inspirar nesse realinhamento com o ser que já somos. Então, isto é o propósito do Retiro Ser. Renascer mesmo. Nascer para uma forma diferente de nos vermos, de nos compreendermos. Quero também fazer, desde já, tal como foi comunicado no mail, que apesar das inscrições terem terminado, já é sábado, ontem, uh, um bónus especial. Estão neste momento abertas as inscrições durante 24 horas para todos aqueles que sintam o chamado de participar neste retiro, no Retiro Ser, na quarta edição. Vou pedir a Catarina que ponha, por favor, a imagem na emissão do bónus. Neste momento, o preço que está em vigor na última fase de inscrições é de 410 euros e há um bónus neste momento em vigor de 10% sobre esse valor para todos aqueles que sintam ser agora o momento para avançarem e fazer parte também desta edição. 369 euros. Vou também pedir à Catarina para colocar depois, quando puder, assim possível, nos comentários, no chat, o link para todos aqueles que sintam, ok, quer fazer parte do Ser 4, quer estar lá, quer fazer parte dessa atmosfera, quer mergulhar no ser, quero trazer depois para o meu dia a dia todas essas tomadas de consciência e colocá-las em prática no meu dia a dia, em alinhamento com o mais profundo. Pedir a Catarina para colocar nos comentários, no chat, um link onde basta clicar, e mesmo estando agora a assistir ao direto, clicando nesse link, vão parar a um formulário onde basta preencherem o vosso primeiro nome, o vosso último nome e o vosso e-mail e receber mais informações de como avançar e validar a inscrição. Peço desculpa, tenho que beber aqui um bocadinho de água, que isto, entretanto, aqui a máquina nas cordas vocais está a pedir líquido. Ok. Vai colocar-te, Catarina? Não. Boa. Merci beaucoup. Uh, Basta clicarem no endereço, mesmo estando neste momento até podes fazer tu também aí, partilhando o ecrã. Achas que é possível, Catarina, clicares no link e simulares a tua fazendo a partilha de tela? Achas que é tranquilo? Sim? Há de abrir uma nova janela, digo eu, e depois basta preencher primeiro o último nome, submeter e aparece, ok, como ter então usufruto do bónus, não é? É isso. Primeiro, último nome, não é? Mail.
Também tem depois por baixo, quem quiser perceber um pouco mais a descrição do encontro, ter a oportunidade de aceder ao site, já sabem, têm neste momento, durante 24 horas, este bónus de 10% sobre o valor que está neste momento em vigor, portanto, será de 369 euros, com tudo incluído, para fazerem parte desta quarta edição do SER. O retiro ser, ok, podes tirar, ok, é isso, ok. E é isso. Esta edição este evento queria mesmo colocar então esses três pontos. De um lado, apresentar-vos aquilo que de alguma forma pode estar a interferir na vossa tomada de decisão, para integrar um evento, seja o Retiro Ser, ou outro evento, ou outro retiro qualquer, tal como eu disse, apenas fiz a ponte para este retiro, porque vai agora acontecer dentro de alguns dias, comigo, também com outros elementos que vão participar. Podem assistir a ver o programa em mais detalhe no link que está associado, ok? Mas o retiro é com este grau de devoção tem realmente esse potencial de revelação, de reconexão em todos nós. Ok? Então, se sentes o chamado, quem está aí desse lado neste momento a assistir em direto, Susana, sentes o chamado, mesmo com todas as reticências, os medos que eventualmente tu possas perceber que estão aí presentes, sentes o chamado, dá o passo. Dá o passo. Partilhar. Pode ser? Sim. Meu. Se alguém, entretanto, portanto, neste momento em direto, quem está em direto pode fazer partilhas. Aqui já tenha assistido e participado numa edição. Temos a Catarina. Sim, Catarina. Tem que se ativar o módulo. Tira. Isso. Eu queria fazer a partilha em jeito também de agradecimento, porque estava aqui a ouvir os benefícios e estava a pensar em todos os benefícios que tive, desde a primeira participação, que eu estive desde o primeiro Retiro Ser, e eu fui com aquela postura não só de. Eu não fui com a postura apenas de ser um fim de semana diferente, mas sim de realmente entrar em contacto com aquilo que eu sei que sou e que nem sempre é fácil. O mais possível em contacto com isso que nós somos, que é o tal ser. E dizer que, e agradecer e dizer que logo desde o primeiro Retiro Ser, o número um, a primeira edição, eu senti, assim que vi de lá, que era um antes e um depois, que tinha acontecido um antes e um depois, verdadeiramente, logo no primeiro. E também impulsionou aquela mola que o Miguel falava no meu estudo de, como é que eu posso dizer, para saber mais sobre mim, estudar, pôr em prática o que aprendi lá e efetivamente estudar a fundo aquilo que nós somos. E o ano passado foi um ano extraordinário, pronto, foi extraordinário nesse campo de aprendizagem para mim e de me aprofundar em mim, e aproveitar todas as experiências à minha volta no dia a dia e pôr isso em prática. E o resultado é impressionante, por isso é um agradecimento profundo. Participei em todas as edições até agora e, e era isso que eu queria deixar, esse agradecimento e frisar que desde o primeiro foi logo uma diferença quando saí, um antes e um depois, uma sensação diferente, porque são 50 horas em que nos estamos com as dinâmicas a conectar a nós próprios. Agora, por exemplo, fazemos isso 15 minutos de manhã, cada um 15 minutos de manhã para se sintonizar com o seu dia. Lição é como se fosse um shot, um impulso de 50 horas que se nós aproveitarmos a seguir esse impulso e continuarmos a fazer o nosso trabalho, foi isso que aconteceu comigo, porque eu já fui com esse objetivo também, pessoalmente. É impressionante e muito obrigada por tudo até agora, por estas edições todas. Era essa a partilha. Miguel, se me permites também, também aproveitar para fazer uma partilha. Eu não estive
no ser um nem no ser 2, estive então no 3, mas tanto no um como no 2 surgiram imprevistos que fizeram com que fosse impossível estar presente no 2, mas logo tive uma oportunidade, estive no 3. E eu destacaria o terceiro R, que é a reconexão. Mas nós não devemos tanto, o retiro é para olhar para nós, mas permitam-me olhar para fora naquilo que é a nossa sociedade, naquilo que é o todo. Nós estamos desconectados, estamos cada vez mais desconectados. Ainda hoje falava com uma pessoa que conheci hoje e percebi a perspectiva dele. São pequenas coisas que nos fazem estar desconectados. A principal, não há dúvida que são as redes sociais, que são os telemóveis, é tudo aquilo que nos tira o contacto, olho com olho das pessoas. E são somas, não é uma coisa que acontece hoje, não é uma coisa que aconteceu ontem, são coisas que vão somando, que vão drenando a nossa energia, que nos vão desconectando. E nós, mais que nunca, precisamos de ter momentos sem essas distrações, momentos para nos conectarmos, para estarmos connosco, para olharmos para dentro, para fecharmos as portas, de certa maneira, ao exterior, e portas adentro é algo muito importante que devemos fazer de forma cíclica. Claro que era bom que conseguimos fazer isso no dia a dia, mas tanto são as distrações que temos no dia a dia que não nos é possível estar em retiro permanente, mas quase era isso que devíamos fazer. Mas pelo menos o consigamos fazer algumas vezes ao ano e é uma oportunidade que o Miguel nos vai proporcionar brevemente e isso é de louvar que consigamos efetivamente reconectarmos, estarmos connosco próprios, estarmos junto à fonte e é de louvar. Miguel, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu querer, que às vezes, e falávamos ao início, às vezes há aqui muito obstáculo e há pessoas, volto novamente a falar do exterior, que, dada o apressar, não conseguem perceber as oportunidades que têm. E, e pronto, Miguel, não me alongaria muito mais, mas agradecer a tua força que estás a fazer para que as pessoas consigam parar um bocadinho. Obrigado, Oscar, pela tua partilha. Eh, Estás-me a ter som de volta, de retorno, Catarina? Estás? Obrigado, Oscar. Obrigado, Catarina, também pela tua partilha. Realmente, de todas as edições, a Catarina foi, creio que, acho que a Lourdes também, e a Fernanda são realmente participantes assíduas de todas as edições do Retiro e realmente sou muito grato por sentir que do outro lado há almas companheiras que sentem e ressoam a mensagem e sentem, apesar de realmente de todas as contrariedades e os contratempos, todos os convites a não fazer parte da próxima edição e ainda assim fazerem parte, é porque realmente algo especial faz com que cada uma leve a participar novamente, porque o nosso momento é diferente. Eu posso ter participado num retiro o ano passado, ser num retiro, ser num contexto de retiro, mas tal como a Catarina disse, né? Colocando em prática depois cá fora o ambiente do retiro, nós demos-nos conta que o retiro não ficou lá atrás no passado. O retiro, se assim a nossa prática, se o nosso estado de atenção se mantiver alerta, continua presente. E é isso que é pretendido, é isso que o objetivo de um retiro incute a quem participa num retiro. É que aquele espaço a que cada participante acede sobre si próprio, se mantenha bem disponível, com os pés na terra, mas com o coração ao alto. Que este espaço se mantenha, em vez de estarmos aos poucos, novamente, a acomodarmos e à procura do próximo retiro, ou das próximas férias, ou do fim de semana, nunca mais chega. Estamos constantemente a adiar para depois começarmos a viver. E a vida é agora. A vida é agora. Né? Então, se nós conseguirmos colocar em prática diariamente algum género de ritual para nos relembrar da reconexão, naquele precisamente em que nos lembramos de fazer isso e que passamos à prática, praticando tapas, disciplina, por muito que não nos apeteça
Sabemos o quão importante é termos esse ritual, essa prática, nem que seja de 1 minuto. Estamos a entrar em retiro, estamos a abrir uma porta no início de cada dia que nos remete para dentro, para percebermos esse espaço para um novo dia e para que possamos, desde esse espaço, mover-nos ao longo do dia. Se calhar com outro tipo de atitude diferente perante todos aqueles que nos rodeiam, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Não estamos tão reativos, estamos mais alertas, e daí a tua partilha, Oscar, eu dar-me conta de que estamos todos tão tendencialmente desconectados, não é? Portanto, eu retiro uma oportunidade realmente de voltar a religar peças, não é? Porque uma coisa é também o contexto de um retiro, que nós não estamos só a absorver conteúdo intelectualmente, estamos a experienciá-lo realmente. Porque às vezes demasiado conteúdo mental gera muito ruído mental, gera muita diarreia verbal depois. Há que viver visceralmente, há que ter a experiência, menos conteúdo mental e mais vivências reais. Porque são essas vivências reais que nos mostram, que nos revelam. Hum? Então, é isso. Bem-ajam a todos vocês pela vossa presença, por estarem aqui, aqui e aqui. Então, é isso. Todos aqueles que sintam, ok, agora ser um momento. A Susana, espero que estejas bem. Não sei quem é que está mais a assistir em direto. Ok. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Algum comentário? Não. Ok. Muito bem. Então, 24 horas para se inscreverem com este bónus especial para o nosso retiro ser 4, dia 13, 14 e 15 de junho. Toda a informação está também o link no formulário para acederem ao separador no meu site, onde tem toda a informação. Alguma dúvida que tenham, entretanto, entrem em contato comigo e terei todo o prazer em vos ajudar com alguma questão. Está bem? Meus queridos, minhas queridas, tenham uma excelente continuação de um excelente fim de semana, com boas práticas e estamos juntos. Até já.